em 2013 foi a primeira vez que estreou de fato um musical oficial, com tudo que tem direito dessa história. E foi coproduzido pela Warner Brothers, que produziu, né, os filmes. Então tem o dedinho aí da Warner nesse musical. E estreou em Londres com uma mega produção. Foi dirigida pelo Sam Mendes, diretor de cinema, né, de teatro, mas muito conhecido, né, como diretor de cinema. Dirigiu Beleza Americana, né, ganhou o Oscar, né, de melhor diretor. Skyfall, né, do 007, 1917, que concorreu ao Oscar ano passado. Enfim, um mega diretor. E foi adaptado por um dramaturgo escocês chamado David Grieg. E as músicas são a música é do Mark Shaiman, e as letras do Mark Shaiman e do Scott Whitman, que são os autores, né, do Hairspray, do Retorno de Mary Poppins, das músicas do Smash. E, bom, o que aconteceu? Né? Esse musical foi acompanhado de perto pela viúva do Roald Dahl também. Ela não queria, né, que fosse uma adaptação do primeiro filme. E aí os compositores ficaram muito felizes que eles iam poder criar músicas totalmente novas, e acabou que a Warner exigiu que eles colocassem o Pure Imagination, a música tema do filme original, que é tão famosa, faz parte da infância de tanta gente, e eles a contragosto tiveram que colocar no musical. E colocaram no final, na cena do elevador, era ali que tinha o momento da Pure Imagination, a única música do filme de 71 que fazia parte dessa versão do musical, em Londres. Bom, o musical era um espetáculo, assim, os cenários gigantescos, monumentais, e foi feito esse teatro que está aqui na foto, né, que é o Royal Drury Lane, é um dos teatros mais antigos do mundo. Só uma curiosidade, foi o primeiro teatro que teve luz a gás e depois luz elétrica. É um teatro importante para a história do teatro no mundo. E ele é gigante, então foi uma mega produção. Só que tinha um problema. As críticas foram boas, mas poderiam ter sido melhores. Mas qual era o problema principal? Era que nessa versão o pai dele estava vivo. Então existe essa crítica de, mas se o pai dele está vivo, por que o Wonka se torna essa figura paterna? E também porque o Wonka só aparecia na última cena, que é essa cena da imagem aqui, na última cena do primeiro ato, quando ele recebe as crianças na fábrica. Ele não aparecia antes. Então as críticas falaram, o primeiro ato era só das crianças descobrindo o bilhete, né? Se torna uma coisa repetitiva. Cadê esse protagonista? Então, quando foram levar para Broadway, esse daqui estreou em 2013, ficou 4 anos em cartaz, foi um relativo sucesso. E aí, em 2017, estreou na Broadway. Mari, pode passar. Tranquilo. E aí, olha a diferença de cenário. Primeira coisa que já choca, né? O que aconteceu com aquela fábrica gigante? Bom, na Broadway, a equipe criativa mudou inteira, tirando, né, os compositores e o autor, mas o diretor era um outro diretor, era o Jack O'Brien, que ficou muito famoso dirigindo Hairspray na Broadway. E ele resolveu mudar tudo, ele pediu para mudar tudo. Por incrível que pareça, ele manteve o cenógrafo de Londres. Aquele cara que fez aquele cenário gigante é o cara que fez essa fábrica pequenininha aqui. É a mesma pessoa, trabalhando para diretores diferentes. E ele queria trazer mais elementos do filme. Ele falava, nos Estados Unidos as pessoas são muito acostumadas com o filme, como é que a gente vai fazer um musical sem trazer mais elementos desse filme? Então ele trouxe de volta outras músicas. A Candyman, ele trouxe I've Got a Golden Ticket, e ele trouxe de volta também o tema dos Oompa Loompas. E botou de volta a Pure Imagination no lugar onde ela fica na história, no filme, não no final do espetáculo, mas na hora que eles entram na fábrica. Uma diferença muito grande dessa montagem, na foto, não sei se dá para reparar, eles, ao contrário de Londres, a diferença é que em Londres eles tinham crianças no elenco, eram crianças que faziam as crianças, e na Broadway resolveram mudar isso, subverter, e botaram adultos fazendo as crianças, tirando o Charlie. Não sei porquê, na época deram uma desculpa que era porque as situações grotescas ficariam mais cartunescas se fossem adultos interpretando crianças, mas eu acho que tinha mais a ver com sindicato e conseguir empregar crianças. Na Broadway é mais difícil do que em Londres, eu acho que foi para baratear. E esse cenário mais pobrinho, ele foi feito muito simplesinho, justamente
para o espetáculo poder depois fazer turnê pelos Estados Unidos. Então era mais fácil, não seria, né, uma fábrica gigantesca, seriam cenários menores para poder viajar pelos Estados Unidos. E aí, numa nota pessoal, eu acho que a versão brasileira, ela é o melhor dos dois mundos. Ah, porque como a Mari já falou, né, a versão da Broadway, uma coisa que é importantíssimo falar, né, que a versão da Broadway, de novo, matou o pai para ter o Willy Wonka como essa figura paterna. Então, de novo, tirou esse pai que tinha em Londres e colocou o Willy Wonka como um dono de uma loja de doces no primeiro ato, para o Willy Wonka aparecer no espetáculo inteiro. Então, mexeu um pouquinho na estrutura para não ter essa questão que tinha em Londres, né, de só apresentar o Willy Wonka no final do primeiro ato, né, que em Londres era considerado muito tempo, né? Afinal de contas, ele é a estrela do espetáculo, porque ele demora tanto tempo para aparecer. Então mudaram isso na Broadway. E eu acho que a versão brasileira, ela vai além, né, dessas duas versões, porque ela utiliza o texto da Broadway, só que eu acho que ela traz a grandiosidade que se espera dessa história que a versão da Broadway não tinha. Então acho que traz aí o melhor dos dois mundos. Estou puxando uma sardinha, mas eu acho que é verdade, sim.